pessoal, seguidores do nosso canal. Olá, Lucas, tudo bem? Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Denise, tudo bom? Olá, bom dia a todos. Hoje, gente, nós estamos entrevistando. Agradeço muito o aceite do nosso convite, Denise, para essa conversa. Vou lhe apresentar rapidamente. Doutora Denise Pereira Alves de Sena, psicóloga clínica e hospitalar, doutoranda da Universidade Católica de Brasília e cursando também especialização em sexualidade humana, experiência em docência e palestras e em atendimentos individuais de pacientes terminais, cuidados paliativos, home care, UTIs, famílias enlutadas, acompanhamento e preparação de casais para partos e terapia de casal e família. É mestre também, tem mestrado acadêmico na Universidade Católica de Brasília, especializações em teoria psicanalítica, psicologia da saúde, formação em hipnose clínica. Também tem livros publicados, O Envelhecimento, uma visão psicanalítica, Os Juízes de Família e Guarda Compartilhada, uma visão psicojurídica. Capítulo de livro, O Suicídio e Suas Interfaces, O Nosso Jovens se Matam? Administradora de empresas, e apresenta essa função aí por mais de 10 anos, também especializada em gestão empresarial e planejamento estratégico. Parabéns, professora, pela sua formação, parabéns. E nós vamos falar aqui a respeito de suicídio. Estamos no mês, né? Estamos terminando o mês de setembro, que é o mês intitulado aqui no nosso país como mês de prevenção ao suicídio. E o artigo que tu escreveu, achei muito bom, professora, parabéns, A Desesperança do Jovem e o Suicídio como Solução, tendo como autoras Maria Aparecida Penso e Denise Pereira Alves de Sena. O artigo foi publicado na revista Sociedade e Estado e ele foi publicado em janeiro desse ano, então ele é super recente, e o link desse artigo ficará na descrição do vídeo, para quem quiser conferir o artigo na íntegra. Já vou começar com a primeira pergunta, porque o assunto aqui a gente falaria o dia inteiro, né, Denise? O que te objetivou? Qual foi o objetivo principal dessa revisão sistemática da literatura, que foi muito boa, parabéns. E teu objetivo principal? Bom, vamos lá. Primeiro, agradeço pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês. E esse artigo ele foi elaborado por causa dessa inquietação, né? O que está acontecendo? Que os nossos jovens estão morrendo, os nossos jovens estão tirando a vida, né? Segundo os dados lá da Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a terceira causa-morte no mundo e a segunda causa-morte aqui no país, entre os jovens, né? A gente só perde para os atos aqui de violência. Então, os nossos jovens estão morrendo, os dados são subdados, com certeza a gente não tem os dados na sua íntegra, né? Os dados não são fidedignos à realidade, o que nós temos é subnotificação, e ainda assim, a subnotificação é assustadora desse tanto, né? Nós estamos perdendo os nossos jovens. E o ato de tirar a própria vida, ele não é um ato nem de coragem, nem de covardia, é um ato de desespero, é um pedido de socorro desesperado. Então, foi isso que motivou, né? Nos motivou, tanto eu quanto a Cida, assim, o que está acontecendo com os nossos jovens, né? O que a sociedade está fazendo, o que as famílias estão fazendo, porque, assim, esses jovens estão recorrendo à morte porque está insuportável viver. Então, a gente precisa pensar sobre, né? E foi aí que nós começamos, então, a pesquisa para esse artigo. E um dado importante que tu falaste também, o país que apresenta maior índice de suicídio hoje é a Índia, né, Denise? E o Brasil está em qual posição, teoricamente, nesse ranking horroroso? Horroroso da Organização Mundial da Saúde, né? A gente está em 8º lugar, porque o suicídio ele é um problema social
sociopolítico, econômico, mundial, né? Um problema assim que mobiliza realmente todas as nações. Aqui no Brasil, a gente começou a pensar, pesquisar, estudar sobre o suicídio de maneira institucional com o Ministério da Saúde a partir de 2006. Então, assim, é bem aqui 2006, né? E essa informação antiga, muito antiga, de que o suicídio é um tema que a gente não pode falar porque a gente vai estimular, também atrapalhou muito a construção de informações corretas a respeito do tema, né? Então virou assim, aquele tema do qual não falamos, como se os problemas que a gente não fala se resolvessem sozinhos, né? Então a gente não fala, então ele acaba. Só que não é assim que acontece, né? O suicídio entre os jovens é crescente. Na verdade, aqui no país a gente tem os números crescentes entre os jovens e entre os idosos. A partir dos 70 anos, o número de suicídios tem aumentado assim assustadoramente, tanto entre homens quanto entre mulheres, né? Na vida idosa, né? Na fase idosa da vida, no envelhecimento. E aqui na fase mais jovem, os homens concluem mais o suicídio e as mulheres tentam mais. Mas os homens tentam de formas mais letais do que as mulheres. Então, os dados são assim, o que está acontecendo com os nossos jovens? Por que esses meninos que têm, a gente fala assim, né? Nossa, mas tem uma vida inteira pela frente. Por quê, né? Era tão jovem, era tão bonito, era tão inteligente. Eu escuto essa fala assim, como se isso fosse, como se a beleza ou a inteligência fossem fatores de proteção contra a morte, né? Contra o autoextermínio. E, infelizmente, não é assim que acontece, né? Existe uma demanda emocional desses jovens que não é atendida. E aí, na nossa leitura aqui do artigo, né, na nossa interpretação, o que acontece atualmente é que a gente tem uma sociedade muito voltada para o ter. A gente tem que ter sucesso, tem que ter casa, tem que ter carro, tem que ter viagem internacional, tem que, né? E os jovens não estão suportando esse tem que. O ser ficou lá, né? Ser ético, ser correto, ser empático. Não, isso não é preocupação. Se tiver dinheiro, se tiver sucesso, está valendo. Né? E eles não estão dando conta. A verdade é essa. Sim, então a gente tem esses como os principais motivos. Então, a gente tem esse comparativo, esse ter, como principal motivo para desencadear, então, essa esse forma de vazio cessar o existencial. sofrimento. Exato. E assim, Lucas, se a gente pensa no desenvolvimento humano, a gente precisa da família para fazer a nossa matriz identitária, certo? Então, a gente precisa ali do pai, da mãe, dos avós, dos tios, daquela família para dar o suporte para essa criança crescer, né? A criança olha o mundo através dos olhos dos pais. E ninguém fala isso pra gente, né, Lucas, né, Cláudia? Quando a gente vai ter filho, ninguém chega e fala assim, olha só, deixa eu te dar a real, você vai ser responsável por criar um ser humano. É óbvio, tá implícito, mas ninguém fala nesses termos com a gente. Ninguém fala que a maternidade é difícil, ninguém fala que amamentar é difícil, todo mundo fica glamourizando, né, as coisas. E aí é justa, não é, Cláudia? Cláudia sabe bem do que eu tô falando. Eu sou mãe é muito engraçado, desculpa te cortar, Denise, mas quando a gente dá aula, eu falo, gente, vamos sair do mundo da Disney e vamos encarar a realidade da amamentação. Vamos enxergar com os olhos biológicos. Não é fácil, não é bonito, não é, né, aquela coisa, né? Não. Esquece tudo isso, e nem né? ficar grávida é essa coisa abençoada, maravilhosa. Não, tem dia que é ruim, tem dia que é chato, tem dia que tá inchada, tem dia que tá com dor. É maravilhoso. Eu sou mãe também, sou mãe, tenho duas filhas maravilhosas, mas dá trabalho. Mas ninguém conta que dá trabalho, né? E aí a gente fica criando esse engodo de que a vida é muito fácil, que tudo é muito, né, as coisas são muito idealizadas, a gravidez é idealizada, o relacionamento é idealizado. Olha, assim, porque ele vai me dar flores, ele vai vai fazer um pedido na janela, né, ajoelhado lá embaixo, olhando para mim, para cima. Não, a gente começa a fazer umas idealizações e aí a frustração que chega, porque essas idealizações não são alcançadas, fica um negócio que parece que é só comigo.
É verdade. Né? Porque o Instagram tá lá, o Facebook tá lá, tá todo mundo lá fazendo declaração de amor, recebendo flores, viajando não sei para onde. Então, assim, deu ruim é incompetência minha. Porque dá bom para todo mundo é incompetência minha. E aí, se o jovem não tiver essa matriz identitária que eu estou falando bem reforçada na família, dentro da família, ele realmente vai acreditar que o fracassado é ele. Ele realmente vai acreditar que o erro está nele. Né? E eu tenho a impressão também de que as relações estão muito dinâmicas, tanto a relação afetiva, socioafetiva, quanto a relação, por exemplo, com o trabalho. Há anos atrás, quem entrava, por exemplo, concursado do Banco do Brasil, né, se meu pai fosse concursado do Banco do Brasil, ele ia morrer no Banco do Brasil. Acabou. Sim. Não tem mais que discutir sobre isso, né? E hoje em dia, as coisas são muito... As relações são muito frágeis. Até quem passou no concurso do Banco do Brasil pode uma hora dizer assim, esse negócio não é mais para mim, não. Aí começou o PDI, né? De uns anos para cá começaram esses planos de demissão voluntária, né? Que não tinha antes. Sim. Então existia uma certeza de viver que a gente não tem mais. Do âmbito político, do âmbito econômico, do âmbito social. Os casamentos duravam a vida toda. As pessoas não eram felizes. Eu tenho certeza que muitos casamentos que duraram a vida toda não foi por amor, né? Foi por imposição social, foram por outras questões. Então é ótimo, Denise, a gente está conseguindo se valorizar, a gente está conseguindo entender que as relações não precisam, né, ser eternas só porque são. É ótimo, mas a gente não está dando conta, a gente não teve tempo de virar essa chave dentro da emoção e de preparar a emoção para isso. Então, hoje em dia, a relação é tão... As relações afetivas, elas são tão projetadas, né? Elas são tão idealizadas, que ao menor sinal de que deu ruim, pronto, não serve mais, acabou. Exatamente. Isso que eu ia te perguntar, Denise. Esse estado depressivo, né? Esse estado mais assim, intimista do jovem hoje, seria devido ao fato onde existe uma super expectativa familiar em relação ao que esse jovem, né, ao que esse filho vai ser quando crescer, né, a expectativa dos pais. Acredito que muitos pais colocam as suas frustrações de não ter sido e a esperança que o filho vai suprir toda a sua vontade interna, e também uma pressão exagerada nas mídias sociais em relação à expectativa do ser como uma meta, um ideal físico ou um ideal de comportamento. Então, quando eu vejo das meninas, né, qual é o seu ideal de beleza? É um ideal que aqui no Brasil é praticamente inatingível, porque nós somos o país mais miscigenado do mundo e a nossa genética fala mais alto. Então, essa expectativa hoje vem frustrando demais o jovem que não sabe falar dos seus sentimentos e das suas frustrações. Sim. E aí eu vou dar um passo para trás. Quando a gente é pai e mãe, a gente tem 4 funções junto aos filhos. A gente tem que amar, cuidar, educar e proteger, certo? Eu acredito, o que eu vejo no consultório é que a gente consegue, na grande maioria das vezes, amar, cuidar, educar, e no proteger a gente falha. Porque para o proteger, a gente precisa dar conta de lidar com as nossas expectativas e com os nossos medos enquanto pais. Então, como assim? Uma criança de 2 anos precisa ser protegida da tomada. A gente tem que ir lá, tem que colocar, né, aquela proteçãozinha lá, para a criança não enfiar o dedo na tomada e não se machucar. Isso é proteger. A criança de 7 anos, ela precisa elaborar que ela não pode colocar o dedo na tomada, tendo proteção na tomada ou não. E o que eu vejo a gente fazendo enquanto sociedade, pais e educadores? A gente deixa a proteção na tomada, porque vai que ele esquece que ele não pode botar a mão lá, né? Vai que... Então a gente começa, ao invés de proteger o filho, a gente começa a poupar o filho.
E aí ele é poupado porque o avô morreu e aí ele não pode saber porque senão ele vai sofrer. Ele é poupado dos pais estarem separando e os pais criarem a fantasia de que os filhos não estão entendendo o que está acontecendo. E aí os pais não abrem o jogo com os filhos em casa. Tudo na intenção super bacana de poupar. A gente não quer que o filho sofra. E aí está o nosso erro. Aí está o nosso erro. A gente tem que proteger, né? Então, assim, para seguir aqui nos exemplos que eu falei, né? O avô faleceu, a criança tinha uma boa relação com o avô e vai sentir muito. A gente tem que dar conta de contar para a criança de uma forma que ela consiga entender de que, assim, as pessoas morrem mesmo, de que o vovô virou uma estrelinha, a gente pode inventar a historinha que a gente quiser, mas a gente tem que contar para dar a oportunidade dessa criança de se despedir desse avô, né? O casal, isso é proteger. Não contar, não deixar ele no enterro é poupar. E o poupar não ensina. Entende a diferença? O casal está se separando. Eles não têm que sentar com o filho e dizer, olha só, meu filho, porque eu estou me separando do seu pai, porque seu pai me traiu, porque eu fui muito zangada que seu pai falou isso. Você acredita que seu pai falou isso para mim? Não, não é isso. Mas é dizer assim, olha só, filho, né? Sentar o pai, sentar a mãe e dizer assim, olha, meu filho, é o seguinte, o amor entre adultos acaba. O amor entre pai e filho não acaba nunca. Mas o amor entre adultos acaba. Então, para a gente viver feliz, eu vou morar numa casa, seu pai vai morar em outra, você vai continuar tendo pai e mãe. Então, assim, não é fazer do filho um confidente e nem dizer para o filho que está tudo bem. Está tudo bem, o papai só vai viajar 4 anos seguidos sem vir aqui, mas está tudo bem, a gente está ótimo, né? A gente é um casal super feliz. Então, não adianta querer poupar o filho da vida. E a gente faz isso na intenção de não deixar o filho sofrer, mas a vida ensina, né? Então, assim, é uma criança que não cria ferramentas internas para lidar com frustração. Aí ele chega na escola mais vulnerável a bullying, porque as crianças são perversas. E quanto a isso, a gente não pode fazer nada. A gente tem que educar, a gente tem que colocar limites, a escola tem que estar presente nisso, mas as crianças são perversas, ponto. Isso não vai mudar, isso faz parte do desenvolvimento da criança. Mas se a criança chega na escola com essa bagagem de frustrações, né? Ah, eu tô brincando, mãe, não quero parar de brincar agora. Daqui a 5 minutos você vai parar de brincar, porque o nosso combinado é esse. Então eu vejo os pais tendo dificuldade de impor os limites, de serem pais, para poupar os filhos do sofrimento, da frustração. Ah, mas deixa ele estar brincando, tá tão bonitinho ele brincar. Ai, bichinho, né? Deixa. Não, a criança precisa de regra, a criança precisa de limite. Tá na hora de dormir, tá na hora de dormir. Mas aí dá trabalho, né? Ser esse pai, ser essa mãe. Dá muito trabalho. Aí deixar ele acordado mais um pouco assistindo televisão, ao invés de eu parar o que eu tô fazendo para ir lá botar meu filho para dormir, é muito mais fácil. Entende como uma coisa tá enfiada na outra, né? Então a gente não consegue preparar os filhos para as frustrações. Quando chega na vida jovem, adolescente, vem essas cobranças, vem a mudança do corpo, vem uma bomba hormonal, tanto no homem tanto no menino quanto na menina. Começam então os interesses sexuais, que às vezes é um interesse que é compatível com o que a família acha que tem que ser, e às vezes não. Sim. E as famílias não estão dando conta de lidar com a sexualidade dos jovens, o que também provoca ideação suicida e suicídio, né? Sim. Aí, olha, você me fez uma pergunta, Cláudia, eu tô lá em outro lugar, né? Mas é porque tudo isso influencia na resposta, né, que eu tenho para te dar. Assim, não é uma resposta linear, né? Sim. São vários fatores. Aí, são multifaces, né? É multifatorial. Exato, é multifatorial, né? Inclusive, assim, eu acompanho casais, né, grávidos e pós-parto e tudo mais, e eu vejo uma dificuldade muito grande desses casais se tornarem pais. Mas é bonitinho botar foto no Instagram. Sim. Sabe, eu atendo casais que montam planilhas de quem vai acordar de madrugada para ver o filho. Sim. Sabe? Quantas planilhas você tem, Cláudia? Sabe? É porque existe a perfeição do cuidar também, né? Não, e o homem tem que participar igual a mulher participa.
Eu concordo que o homem tem que participar, mas quem está de licença maternidade em casa é a mulher. Normalmente o homem trabalha no outro dia. Então, assim, ele deve sim estar perto, deve cuidar, claro, não estou dizendo que não deve. Mas talvez a gente possa pensar num jeito diferenciado. Ele pode dar o banho, ele pode dar o banho de sol, ele pode dar... Sabe, assim, é uma intransigência nesses jovens casais que vão certamente educar os filhos de uma maneira que eles não se frustrem. Porque lidar com frustração para esses jovens casais é um problema. Né, casais Sim. com 1 ano, 2 de casamento fazendo terapia de casal porque não está mais suportando o outro que não põe a toalha no lugar. Sabe, a gente tem que ceder, a gente tem que... Então, assim, está difícil entender esses conceitos que, de alguma maneira, antes eram ensinados de uma forma muito rígida, muito autoritária, o que também não é legal, mas era passado. De alguma maneira era passado. Podia não ser da maneira ideal, mas era passado. Né? E hoje em dia a gente fica nessa coisa de poupar, né? Não, tem que poupar, tem que poupar. Aí algumas pessoas falam assim para mim: ah, mas a psicologia vive dizendo que a gente não tem que bater em filho. Antes batia em filho e estava bom. Tô aí, vivinho, apanhei, tô aqui, vivinho. Primeiro que a pessoa que fala isso já me dá medo, né? Já você tá me dizendo que você tá bem, tá aí vivinho, tem alguma coisa que não tá boa, né? E a gente não precisa fazer do ato da violência para dar o limite, né? A gente mistura muito esses Sim. conceitos. Então, toda essa matriz identitária fica comprometida quando a gente se confunde nessas 4 funções que eu falei agora há pouco, que é a função dos pais. E aí depois isso vai para a escola, que é o próximo lugar social que a criança interage, onde ela aprende limites também, onde ela aprende a dividir o material escolar com o outro, onde ela aprende a respeitar, quando o professor está falando, o aluno fica calado. Essas relações sociais que são aprendidas ali. E aí depois a gente vai para a vida adulta no trabalho, onde isso se perpetua. Mas a dificuldade que eu vejo atualmente, eu afirmo com segurança de que a gente precisa aprender a lidar com frustração. É a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer. E não quer dizer que a gente tem que espancar o filho, não quer dizer que a gente tem que abandonar o filho para ele ser forte, não quer dizer nada disso. Quer dizer só que a gente tem que dar conta da proposta que a gente se colocou, né? Só tem filho quem quer, ué. A gente pode não ter filho, pode escolher não ter filho. Né? Mas Hoje quando a nós gente temos tem, essa opção, né? Tanto os homens quanto as mulheres, você escolhe casar ou não casar, ter filhos ter ou não filho ter ou não. filhos. Uhum. É, Mas depois que a gente tem, Cláudia, não tem como declinar do convite. exato. É isso. Sabe? Ah, mas eu tô cansada, eu não durmo direito. Pois é. Ser mãe é isso. E paciência. E não é. Faz parte do pacote, né? Faz parte. Assim como faz parte um monte de coisa maravilhosa também. Mas dá trabalho. Não dá para apertar o botãozinho lá daquele robozinho que limpa o chão, né? Assim, sozinho. Não dá para fazer isso com o filho. Ele não cresce sozinho. Já emendando 2 questões aqui junto, acho que é interessante que a gente entenda o papel, então, de cada um, de cada pessoa, conseguir se reconhecer o papel das pessoas, o papel do próprio indivíduo, no sentido de entender os sentimentos e tal. A gente sabe que é importante que tenha um apoio psicológico, um apoio psiquiátrico, mas em alguns momentos, quando a gente fala da ideação suicida, às vezes não dá tempo. Então, quais são os sinais que as pessoas que estão ao redor de uma pessoa podem reconhecer, que pode apontar um potencial risco, e, ao mesmo tempo, quais são os sinais que a pessoa pode sentir, ela fazer uma autoavaliação de falar, olha, não estou legal, porque de repente a pessoa passa por uma ideia, começa a ter ideias depressivas, aí vai se acostumando com essa ideia, aí vai acostumando, vai ficando cada vez mais depressivo, até que naturalmente caminha para uma ideia suicida, e a pessoa talvez nem entenda que ela está passando por um momento de ansiedade, de estresse, depressão. E quando que a pessoa pode, como que a pessoa pode se reconhecer com alguma dificuldade, e como que as pessoas ao redor também podem reconhecer essa dificuldade na pessoa. Se tem alguma ferramenta para isso. Vamos lá. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, 97% dos suicídios cometidos existia uma história prévia de adoecimento mental. Então, assim, é uma estatística muito alta, 97%, né? E dentre
dessas doenças mentais que a gente está falando, desses 97%, a grande maioria esmagadora, a gente está falando sobre depressão. Seja a depressão unipolar, seja a depressão bipolar. Então, assim, o adoecimento da ansiedade é importante da gente entender, o adoecimento da esquizofrenia, que também leva a suicídios, é importante a gente entender, mas como a gente está falando de uma maioria absoluta de depressão, eu vou pedir licença para falar sobre depressão. E aí, para falar sobre depressão, eu quero fazer um combinado com vocês. Toda vez que eu disser depressão, vocês vão pensar em pé quebrado. Veja bem. Então, quando eu disser assim, ai, Lucas, não tô me sentindo bem, tô achando que eu tô, sei lá, não tô legal, tô achando que eu tô meio deprimida. Se você ouvir isso de alguém, ai, eu tô achando que eu tô meio deprimida. Porque no senso comum a gente tem uma ideia do que é depressão, as pessoas usam essas palavras, né? Se você escuta, eu acho que a Denise acha que tá deprimida. Você tem duas saídas. Você pode dizer assim, ai, Denise, que pena, vamos tomar um chopp para ver se passa, né? Vamos tomar uma cerveja, vamos lá, largue isso pra lá, né? Ou você pode dizer assim, Denise, se você acha que você está deprimida, você tem que procurar um médico. Porque se eu te dissesse assim, Lucas, eu acho que eu estou com o pé quebrado. Você não ia dizer para mim, vamos tomar um chopp, né? Ou então vamos fazer uma caminhada no parque, né, para ver se passa. Não, se você está com o pé quebrado, você tem que ir no médico. Não há dúvida de que eu tenho que ir no médico com o pé quebrado. Mas há dúvida se eu tenho que ir no médico se eu estou com depressão. Entende? A gente não consegue, e não é só no Brasil não, é mundial. A gente não consegue entender a depressão como uma doença. Dados da Organização Mundial da Saúde afirmam que a depressão é a doença que está em primeiro lugar em termos de incapacidade, de tornar a pessoa incapaz para o trabalho. Em primeiro lugar. Isso é um dado muito relevante, né? Sim. Mas a gente não trata a depressão com a devida importância que ela merece. E a depressão é uma doença, assim como a ansiedade, mas ela não começa aqui em cima, gravíssima. A depressão começa aqui embaixo, no nível leve, para usar os termos lá do DSM, né? Ela começa no nível leve. E aí, quando a gente não trata, ela vai para o nível moderado. Aí, quando a gente continua não tratando, ela vai para o nível grave. Então, a gente tem a capacidade de naturalizar o sofrimento. Então, a pessoa aqui, 24 horas por dia, está irritadiça, com dificuldade de concentração, com humor mais deprimido, mais entristecido, com sentimento de menos-valia muito predominante, né? Eu não sirvo para nada, eu não valho nada, eu não faço nada que preste. As pessoas todas conseguem fazer as coisas, eu não consigo fazer nada, tudo que eu ponho a mão dá errado. Um sentimento de inutilidade muito grande, né? Alterações para mais ou para menos no sono, no apetite, o interesse sexual que bate lá no pé. Essas coisas não são normais. Mas a gente fala, é porque eu não dormi direito. É porque eu não tem motivo nenhum para eu estar triste, né? Eu moro numa casa legal, tenho um relacionamento legal, tenho um trabalho legal. Isso é frescura, né? Isso é falta de Deus, é porque eu não estou rezando. Então a gente cria uma desvalorização muito grande, um desdém muito grande com uma doença que é muito séria. Então esses, Lucas, são sinais que a gente deve sim observar. Vou dar um exemplo do consultório. Chegou há pouco tempo para eu atender um rapaz de 23 anos. Dentro do estereótipo que a gente acha que a pessoa não tem problema, porque ele era muito bonito, muito inteligente, já estava trabalhando, já tinha terminado a graduação, já estava trabalhando. Mas o que mais você quer com 23 anos, né? Tá perfeito, né? Tá ótimo. E aí, né? Tá perfeito, tá tudo bem, tá tudo ótimo. A queixa dele, que levou ele para o consultório, foi a seguinte: eu não sinto mais interesse sexual. Nem por homem, nem por mulher, nem por ninguém. Não é porque eu tenho uma opção sexual que a minha família não aceite, não. Eu não tenho mais interesse sexual. E aí a gente começou a terapia. Porque, vamos lá, aos 23 anos, o hormônio tá equilibradíssimo. Sabe assim? Tá 10 de 10, né? Aí eu pedi para que ele fosse no endócrino, para a gente ter certeza que estava tudo ok com os hormônios, né? E estava tudo ok com os hormônios. Então, vamos conversar sobre o que está acontecendo para além dos hormônios. E né, tinha uma depressão, já que não era mais leve, que já estava virando uma depressão mais moderada, que precisa sim de medicação. A depressão moderada e grave, ela precisa de medicação. A depressão leve, ela pode ser
convertida, pode ser tratada só, e aí esse só, né, entre aspas, é só porque não é só, né, em terapia. Mas todos os níveis de depressão são tratáveis com terapia, né, do segundo, do moderado para o grave, com medicação. Mas em todos eles a gente precisa de terapia. Para você entender esse vazio existencial, para você entender esse sentimento de inutilidade, para você entender por que esse desinteresse pela vida. A pessoa vai perdendo, assim, coisas que ela gostava de fazer, que ela não gosta mais. Nossa, eu adorava andar de bicicleta, agora eu não consigo nem sair da cama. Isso não está normal. Eu trabalho a semana inteira. Semana inteira eu levanto tarde, durmo cedo, trabalho. Agora, sábado e domingo eu durmo o dia todo. Tá errado. Tem alguma coisa errada. Não tem como isso ser normal. Eu vou dormir todo dia, 3 da manhã, 7 horas eu já estou de pé, super disposta, porque eu preciso dormir pouco. Mentira, tá doente. Precisa de tratamento. Precisa ser avaliado. Então, a gente começa a naturalizar as coisas que são adoecimentos. Então, esses sintomas que eu estou falando, eles super precisam ser observados. Depressão é uma doença, não é falta de Deus, não é preguiça, não é para chamar atenção. Eu também escuto muito isso, né? Assim, porque meu filho falou que ia se matar. Ele não quer nada, ele está só chamando atenção. Gente, vamos lá. Se seu filho precisa te dizer que ele quer morrer para te chamar atenção, tem no mínimo alguma coisa errada nessa comunicação. No mínimo, né? E assim, a pessoa que fala, olha, eu não estou dando conta mais de viver, eu estou achando que morrer é melhor, não é para chamar atenção. É um jeito esquisito de pedir ajuda, concordo. Podia ser de outra forma. Mas como a gente não é ensinado a falar da nossa emoção, exato, às vezes sai meio esquisito assim, né? O pedido de socorro. É verdade. Às vezes a gente enxerga essa busca por socorro, né? As famílias, nós não podemos generalizar, mas num contexto geral, essa busca por socorro, ela é muito desvalorizada, né? Então, acredito que quando o indivíduo fala para a mãe ou para o pai, nossa, eu gostaria de acabar com a minha própria vida, é porque antes acho que ele já foi mostrando sinais anteriores e que simplesmente não foi levado em consideração. Todo dia aconteceu um problema. Então, beleza, você está triste todos os dias, porque todos os dias você teve um problema. E essa depressão vai sendo cada vez mais desvalorizada, né? Exatamente. E assim, a pessoa deprimida, a que está no nível leve, a que está no nível moderado, ela tem momentos de alegria também. Até quem está no momento mais grave. Tem momentos de sorrir, de sentar, de conversar. Nem sempre a pessoa fica o tempo todo deitada na cama, no quarto, no escuro, chorando, em posição fetal. Nem sempre é assim. Né? A gente oscila. Somos humanos, a gente oscila. Mas chama a atenção o comportamento de uma pessoa. Agora, na pandemia, tudo fica meio alterado, porque a gente está fazendo tudo pela tela, né? Mas chama a atenção de uma pessoa que acha mais fácil se vincular com uma tela do que com alguém. Sabe? Então, pequenos hábitos familiares precisam ser observados. Seu filho adolescente fica só no quarto, nunca interage, nunca vem comer junto com a família, senta para comer junto com a família com o telefone na mão, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque aí vem a história da frustração. Porque se eu estou lidando só com a Cláudia aqui via internet, se a Cláudia fala alguma coisa que não me agrada, eu vou lá e bloqueio ela. Pronto. Eu não dou o direito dela se explicar, me dizer o que ela está sentindo, me dizer o que ela está pensando, me questionar, e eu vou lá e bloqueio. Pessoalmente, eu viro as costas para a Cláudia, ela pega no meu braço e fala, vem cá, não é assim não, vamos conversar, vamos esclarecer isso daqui. Né? Então, a gente está evitando problemas. Eu bloqueei para evitar problemas. Não evita, não. Encara. Chama, conversa, pergunta. Você pode até não querer falar com a pessoa nunca mais. Beleza, é um direito que você tem. Agora, essa história de bloquear no WhatsApp para não ter problema, do que nós estamos falando? Que medo é esse de conversar? Entendeu? Então, esses sinais a gente precisa ficar atento. E os dados da Organização Mundial da Saúde também mostram que, assim, a pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida, a média estatística mostra que ela tenta de 10 a 20 vezes. Sim. De 10 a 20 vezes. Né? Olha só. Dá a sensação de que essa pessoa deu dica antes, não dá?
Com certeza. Dá a sensação de que ela, de algum jeito, ela falou, né? Então, são orientações que eu faço para as famílias que eu atendo de criar rituais que obriguem o jovem, o adolescente, a estar perto da família. Que rituais são esses? Todo dia nós vamos almoçar junto. Ah, mas não dá porque eu estou correndo. Então tá, então todo dia nós vamos jantar junto. Nós vamos sentar uma hora, todo mundo, em volta da mesa. É bom porque a gente está ali comendo, né? E vamos conversar como é que foi o dia, o que você fez, o que você fez, o que você fez, o que eu fiz. Vamos conversar. Ah, mas aí a gente senta para almoçar com a televisão ligada, com o celular na mesa. Não, o celular fica fora, a televisão fica desligada e a gente conversa. Entendeu? Assim, Denise, mas isso é óbvio, né? A família tem que sentar e conversar. É óbvio, mas não está acontecendo, porque a vida está muito corrida. Porque a gente tem que almoçar resolvendo o e-mail do trabalho, que é urgente, mas cuidar da gente, cuidar da família também é urgente, né? Então, considerando, então, que a gente está no mês da prevenção, mês de setembro, que a gente sempre fala a respeito do suicídio, então quais seriam as formas mais indicadas para a gente prevenir? A pessoa começar a sentir essa situação diferente, já deve buscar ajuda? Como a família deve se comportar? O ideal eu sou suspeita para falar, né? Como psicóloga, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia na vida, assim como todo mundo tem que ir no dentista, todo mundo tem que ir no gineco, né? Fazer check-up, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Mas, especialmente nesse momento de virada ali da infância, né, da puberdade para a vida adolescente, os adolescentes vivem muitas crises, muitos lutos ao mesmo tempo. Eu sugiro que a família esteja especialmente atenta nesse momento e na vida jovem adulta, ali, quando ele termina o 2º grau e entra para a graduação. São 2 momentos muito marcantes no desenvolvimento infanto-juvenil, vamos dizer assim, né? Ali na adolescência, porque os hormônios viram aquela bagunça. E porque muitas vezes a questão da sexualidade aparece aqui fora de uma forma que o jovem, o adolescente, acha que não combina com as expectativas da família. E para a família também é um momento difícil, porque é um momento de rompimento. Porque o filho começa a achar mais interessante a vida com os amigos, com as amigas, com a escola, com a festa, com não sei o quê, do que com os pais. Aí faz uma ferida narcísica enorme, né? Eu que acordo para dar remédio para você quando você está doente, eu que vou te buscar e te deixar, eu que compro as coisas para você, eu que pago e você não me valoriza aquele amigo seu que não vale nada, que não presta. É natural o filho ir para a vida adulta. Então, a gente, enquanto pai e mãe, tem que segurar a onda. A gente não criou filho para fazer companhia para a gente. Quem pensou nisso, pensou errado. Vai ter que repensar, né? Então, esse momento é um momento da gente oferecer para o filho a segurança de que ele pode ir para o mundo e de que a gente vai estar aqui se ele precisar. Estamos aqui. Não vamos deixar você na mão. E lá na entrada para a vida jovem adulta, vamos dizer, né? Ali na entrada para a faculdade, a gente também tem que fazer o mesmo movimento. Além de respeitar a escolha dele pelo curso que ele quer e não pelo curso que a gente quer. Né? Então, também é outro momento difícil ali para as famílias, né? Então, extremamente difícil. Extremamente isso. Por quê? Olha lá a história do poupar. Eu que já vivi, né, que tenho 44 anos, sei que se você fizer direito, em Brasília é o melhor curso que tem para você fazer concurso público. Então faz, meu filho, né? Porque vai ser, não tem dúvida de que vai ser tudo de bom para você. Mas e ele quer meu filho quer fazer, né? Exato. Vai que meu filho quer fazer música. Ah, mas se ele fizer música, ele vai morrer de fome. Olha, talvez ele precise fazer música, talvez ele precise morrer de fome para ele entender que ele tem que fazer outro curso. Mas aí eu quero poupar o meu filho das frustrações da vida. Exato. E quero dar uma satisfação para aquela minha amiga que tem um filho que faz medicina também, né? Eu não quero ficar por baixo. Entende? Olha como que nós estamos, né? Olha o ter sendo mais importante que o ser, né? Vai ver que ele não precisa desse dinheiro todo que eu acho que ele precisa. Ser feliz para ele é mais importante do que ter dinheiro. Enfim. Então, esses 2 momentos são cruciais e quem tem idoso na família, eu também sugiro que dê uma atenção especial, porque envelhecer não é fácil, né? Envelhecer, entrar em contato com a morte, assim, a finitude humana no envelhecimento, ela fica muito marcada, né? E o que eu escuto dos idosos é que, assim, já que eu vou morrer mesmo, então morre logo. Então acaba com isso, eu não quero dar trabalho para ninguém, não quero depender de ninguém. Vale a pena conversar com esses idosos, porque a depressão também é muito forte na velhice, né?
E nessas conversas, né, Cláudia e Lucas, observar o comportamento do filho. Esse filho que se isola, esse filho que não tem amigos, que só tem amigos virtuais, esse filho que não se interessa, não se interessar por ter amigos, para encontrar, para ir no cinema, para sair, para não sei o quê, não é normal. Isso é um sintoma de que tem alguma coisa errada, né? Ou de que ele está embotado, ou de que ele reforça aqui mais uma vez. A questão da sexualidade é muito importante que a família dê conta de falar sobre isso. Adolescentes não héteros sofrem demais porque a expectativa da família é que a menina namore um rapaz, um dia fique grávida e tenha filhos para me dar netinhos, porque eu tô doida para ter neto. Né? Então, é muito alto, né? Então, os pais precisam dar conta, e aí não quero que ninguém me entenda mal, né? Alguém pode estar ouvindo a entrevista e falar assim, nossa, que mulher doida, né? O pai e a mãe têm culpa de tudo. Olha, não é que tem culpa, mas a gente tem muita responsabilidade. Então, se é um assunto que é sério para você, que dói para você, vai fazer terapia. Vai entender por que é difícil para você falar de sexualidade, né? Vai entender por que você tem essa dificuldade de fazer essa fronteira para os filhos. Porque a gente tem que fazer. Paciência, é isso, né? Escolheu ter filho agora, quem pariu o Mateus, que embale, tem que dar conta, né? Não tem opção de não dar conta. Não tem opção, gente, mesmo. Não quero parecer exigente, grosseira, chata, não é nada disso. Mas é porque é isso. Se a gente assumir a nossa responsabilidade nas coisas, a vida familiar fica mais fácil. Se a gente conseguir parar de delegar, a vida familiar fica mais fácil. Sim, né? Sim, sem dúvida. A estatística de que os homens tiram mais a própria vida do que as mulheres é alta e é assim em todos os momentos, em todas as idades, certo? E aí eu também fui pesquisar o que está acontecendo que os homens se matam mais que as mulheres. Sim, e aí eu estou construindo aqui um caminho, né, um estudo que fala sobre os efeitos da masculinidade tóxica. Tem uma pesquisa americana, tem até um documentário que fala sobre isso. As máscaras que os homens usam, alguma coisa assim. Que diz que os meninos, a partir dos 6 anos de idade, param de receber afeto das suas famílias para receber cobrança. Homem não chora, homem não sente, homem não sofre. Homem que é homem cuida da mãe, homem que é homem cuida da irmã, homem que é homem, né? E aí, esses meninos, a partir dos 6 anos, param de ser validados nas suas emoções para virar o vencedor. O cara que deu certo, o cara que não tem medo, o cara que é forte, o cara que passa o rodo, o cara que pega todas, o cara que tem um desejo sexual assim louco, que ninguém segura, que ninguém controla. E aí essa pressão em cima desses homens também vira gatilho para depressão, que vira gatilho para suicídio, certo? Para autoextermínio. Porque o homem é o cara que tem que estar sempre com a ereção em dia, que tem que estar sempre com o desejo em dia, que é claro que não vai resistir se alguém der em cima dele. É uma coisa assim louca. Deus o livre se um homem, né, passar por uma situação... E os homens não são assim, os homens sentem, os homens sofrem, os homens têm medo, os homens nem sempre são aquelas pessoas de sucesso absoluto, né? Pronto, ok. A mulher ela é muito mais liberada para sofrer e para sentir do que os homens. Então, isso tem um impacto lá na frente na história da ideação do suicídio, das tentativas de suicídio e da conclusão do suicídio, certo? Então, a gente precisa ficar atento nos desenvolvimentos, especialmente ali na adolescência, na virada para a adolescência, na vida jovem adulta e na velhice. E a ideação suicida, ela chega como sintoma grave, sintoma máximo nessa depressão que é grave. Então, percebe que a gente não precisa deixar chegar lá? Sim. Né? Se tem a sintomatologia, vamos observar, vamos ver o que está acontecendo. Também tem outros dados estatísticos que mostram que as pessoas que tiram a própria vida, um mês antes de cometer o suicídio, elas estiveram no hospital por alguma razão. 60% dos casos, se eu não me engano. Elas buscam a ajuda médica, elas vão no médico por qualquer motivo, por dor de cabeça, por gastrite, por... Então elas estão pedindo socorro, elas estão pedindo ajuda, né? Mas a gente, nem a gente da saúde, a gente não é treinado para ouvir isso. A verdade é essa. Nem os médicos, nem os psicólogos, nem é treinado para ouvir isso quem estuda para isso. Quem não estuda para isso não é treinado para ouvir esse pedido de ajuda, né? Então fiquemos atentos aos sinais, aos sintomas. Embotamento, sentimento de inutilidade. Mãe, tá vendo? Eu não sirvo para nada mesmo, eu não sei fazer nada mesmo. Pai, eu só fulano que é bom, eu sou péssimo. Isso não é uma fala saudável, tem alguma coisa acontecendo que precisa ser avaliada.
E se a gente consegue acolher antes, a gente não chega aqui no grave, não chega na ideação suicida e os jovens permanecem vivos com o nosso apoio. Sim, É isso que queremos, né? legal, é importante. Né? Que é isso que a gente quer. É isso Consegui aí. te responder, Então, Lucas? Perfeito. e a fórmula é simples, né, Denise? É olhar o outro, né? Olhar o outro É olhar o outro. e valorizar o sentimento do outro. Isso que infelizmente a sociedade está deixando de fazer e os índices estão ficando cada vez Estão piores. mostrando, né? Porque sentir passa pelo ser, né? Passa pelo olhar o outro, sem as nossas expectativas, sem as nossas projeções, né? Sem o ter. Aquela família doriana, né? Que é pai, mãe, 2 filhos héteros, um cachorro labrador, né? Para tirar foto, para botar no... As famílias não são mais assim. As famílias têm outros formatos, a sociedade funciona com outros formatos, e a gente precisa dar um salto, e quem sabe o coronavírus veio para ajudar nisso também, né? A gente precisa dar um salto no nosso olhar para a vida, sabe? A vida é mais do que a família doriana, né? Tem família que não é doriana e que é maravilhosa também, não precisa ser doriana, Sim. né? Verdade. Denise, agradeço muito sua entrevista. Foi um prazer enorme ter você conosco e espero que os nossos telespectadores, os nossos seguidores, os nossos ouvintes gostem também. Foi um prazer muito grande e esse mês de setembro é destinado à prevenção do suicídio e que fiquem essas dicas para serem discutidas em casa, conversadas em família, e que a ciência também sirva como pequenas ou grandes soluções para a resolução do nosso cotidiano. Denise, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada. E, galera, nós ainda estamos em pandemia, então, se puder, fique em casa. Um beijo, Lucas. Um beijo, gente. Tchau, Obrigada pessoal. pelo convite. Foi um prazer. Obrigado.